Olá, queridos alunos do quarto ano, como vocês estão? Eu estou bem. Estou aqui hoje para trazer um pouquinho mais para vocês o assunto que nós começamos a estudar lá na nossa live de quinta-feira passada, que nós falamos sobre frações. Falamos sobre o conceito, falamos sobre o que representa cada número em uma fração, falamos também sobre a leitura, como nós lemos uma fração. Então, só relembrando para vocês, a fração é a representação numérica de algo que foi dividido em partes iguais. Por exemplo, esse bolo aí. Esse bolo foi dividido em partes iguais. Será que essa fração está correta? Será que essa fração está representando a parte desse todo que foi retirado? Primeiro, nós temos que ver em quantas partes este bolo foi repartido. Esse bolo não foi repartido só em duas partes, né, galerinha? Então, significa que essa fração aí não está correta. Aprendemos que o numerador é a parte que nós retiramos do inteiro, a parte que nós tomamos, a parte que aqui hoje na nossa apostila, nas nossas atividades, nós vamos falar uma palavrinha que é considerar. Então, essa parte do bolo aí está correta, nós consideramos uma parte do bolo, ou seja, retiramos uma parte do bolo. Mas será que nós retiramos uma parte do bolo da metade do bolo? Não, né? Essa fração aí está errada. Então, se você ainda não está com a sua apostila para iniciarmos, né, as nossas atividades, então dá uma pausa no vídeo, vá lá, pegue sua apostila, volte, abra na página 46, que nós vamos iniciar agora a unidade número 6 da nossa apostila. Estamos já entrando na reta final dos conteúdos de matemática para essa apostila volume 2. Então, tia Andresa hoje fará com vocês as atividades das páginas 47 até a página que vai terminar, né? Deixa eu só conferir aqui, mas eu acho que é a página 52, que é a página, exatamente, página 52, que é a página que termina esse conteúdo de fração, ok? Vou dar uma pausa no vídeo e pegue lá sua apostila. Vamos iniciar esse conteúdo da nossa apostila falando de algumas situações. Olha só, a primeira situação é a seguinte: o Eliseu, ele precisa comprar madeiras para substituir algumas prateleiras do guarda-roupa dele. Então, ele foi lá numa loja de madeira e pediu 3 pedaços de meio metro, ok? Já a Edith, ela faz pães para vender. E ela disse o seguinte, que a cada meio quilo ela consegue fazer 2 pãezinhos. A cada meio quilo de farinha, ela consegue fazer 2 pãezinhos. O Horácio trabalha numa lanchonete. E lá na lanchonete dele, o suco de uva já estava acabando. Então, ele falou assim, olha, traz mais garrafas de meio litro, por favor, porque aqui já está acabando. Então, ele pediu meio litro, pediu garrafas de meio litro. Já a Heloísa, ela trabalha numa clínica médica. E alguém ligou para ela e ela falou assim, olha, se a senhora chegar aqui em meia hora, a doutora poderá atendê-la. Mas o que será meio metro? Meio quilo? Meio litro? E meia hora? Quando nós falamos esse termo, nos remete à lembrança de quê? De metade. Mas para isso nós precisamos saber quanto que vale um inteiro. Então vamos lá, gente. Eliseu foi comprar madeira. Ele pediu o quê? Meio metro. Tábuas de meio metro. Mas o que é um inteiro do metro? Uma tábua lá da loja de madeiras, ela tem 1 metro. Quanto que é 1 metro? 1 metro é igual a 100 centímetros. Ele não quer pedaços de 1 metro, ele quer
pedaços de meio metro. Então, quando nós falamos meio, nós dividimos o inteiro por 2. Quando dividimos o inteiro por 2, no caso da madeira, nós vamos dividir 100 por 2. E aí vamos achar qual é a medida de cada pedaço. Então, cada pedaço dessa madeira equivale a 50 centímetros. Já a Edith, ela diz que com meio quilo de farinha, ela consegue fazer 2 pães. Mas o que é meio quilo? Meio quilo é a metade de um inteiro. Então, eu preciso saber qual é o inteiro do quilograma. 1 quilograma, ele vai ter 1000 gramas, ok? Então, um inteiro de quilogramas, 1000 gramas. E ela disse o quê? Que meio quilo. Então, eu vou pegar essas 1000 gramas e vou dividir por 2. Ao dividir 1000 por 2, eu vou chegar ao resultado de 500 gramas. Então, meio quilo de farinha igual a 500 gramas. A cada 500 gramas, a Edith faz 2 pãezinhos. Vamos para o próximo, lá na lanchonete do Horácio, ó. Ele trabalha lá perdão, gente, não é lanchonete, é uma fábrica. Ele trabalha numa fábrica de suco de uvas. Ele está precisando de mais garrafas de meio litro. Para isso, precisamos entender quanto que é o inteiro de 1 litro. Quanto que vale o inteiro de 1 litro? O inteiro de 1 litro vale 1000 ml, ou seja, 1000 mililitros. Então, para dividir isso em 2, para descobrir quanto que vale meio litro, eu tenho que pegar essa quantidade do inteiro e dividir em 2 partes iguais. Então, o resultado vai ser 500 ml. Então, cada garrafa que ele está pedindo tem 500 mililitros. Próxima situação, agora é a Heloísa, né? A cliente lá da clínica onde a Heloísa trabalha. Ela disse que se ela chegar meia hora, qual é o inteiro de 1 hora? Em 1 hora nós temos 60 minutos. Para eu saber a metade desse inteiro, eu tenho que dividir 60 por 2. E aí eu vou achar o resultado, ok? Então, a metade de 1 hora são 30 minutos. Agora, vocês farão essa atividade aí, ó. Você sabe qual é o comprimento em centímetros das tábuas de que Eliseu precisa? Se Edith tiver 500 gramas de farinha, quantos pães pequenos poderá fazer? Quantos mililitros de suco cabem nas garrafas que Horácio está pedindo? Em quantos minutos a pessoa precisará chegar à clínica para ser atendida pela médica? Agora, complete as frases. 50 centímetros é a metade de, 500 gramas é a metade de, 500 ml é a metade de, 30 minutos é a metade de. Então, toda essa explicação que a tia Andresa já deu para vocês, vocês conseguirão, né, com todas elas, vocês conseguirão responder essas perguntas. Se você achar necessário, volta um pouquinho mais o vídeo e aí você irá fazendo de acordo com a pergunta. Olha lá, qual é o comprimento em centímetros. Aí vocês verão lá qual é o comprimento em centímetros das tábuas. Com quantos pãezinhos ela consegue fazer? Vai e volta, vai e volta. Se você ainda não conseguiu aprender, vocês encontrarão a resposta, ok? E eu logo volto para fazer a correção. Dá uma pausa no vídeo e façam essas questões. Prontinho? Questões feitas. Então, vamos lá. Primeiro, o comprimento em centímetro das tábuas são 50 centímetros, correto? Correto. Se ele pede a metade, né? Se ele pede
aqui está pedindo o comprimento dos centímetros, né? E lá ele diz que ele precisa de meio metro. Então, meio metro são 50 centímetros. Com 500 gramas, quantos pães pequenos ela pode fazer? Ela consegue fazer 2 pães pequenos. Quantos mililitros de suco cabem nas garrafas de Horácio? Então, em cada garrafa de meio litro, cabem 500 mililitros. Em quantos minutos a pessoa precisará chegar à clínica? Então, ela deverá chegar em 30 minutos. Então, ela tem 30 minutos para chegar lá na clínica, ok? Vamos lá agora, complete as frases. Então, agora ficou muito fácil, né, gente? 50 centímetros é a metade de 1 metro. 500 ml é 500 gramas é a metade de 1 quilograma. 500 ml é a metade de 1 litro. E 30 minutos é a metade de 1 hora. Se você precisar, dá uma pausa no vídeo e faça a correção. Mas mesmo assim, tia Andresa vai postar para vocês lá no Positivo UOL, tá bom? Vamos lá, próximo exercício, lá da página 48. Antes de fazermos esse exercício, vocês façam a leitura, tá? Dessas informações que vocês têm aí na página 48 e depois podem fazer esse exercício aí que tia Andresa está mostrando para vocês, que está aí na apostila de vocês, ok? Essa leitura é tudo que nós já falamos na nossa live, tá? E o que nós já começamos a estudar aqui na nossa aula de hoje sobre a divisão dos inteiros, tá bom? Então, vamos lá. O exercício diz assim: uma fita de 1 metro de comprimento foi cortada em 4 partes iguais. Então, o que nós precisamos entender primeiro aí, quarto ano? Primeira coisa é identificar o inteiro. Qual é o inteiro? O inteiro é 1 metro. 1 metro, tia Andresa já disse que equivale a 100 centímetros. Então, esses 100 centímetros, eles estarão divididos em quantas partes iguais? Eles estarão divididos em 4 partes iguais. Então, o que nós temos que fazer aqui? Vocês têm que pegar o valor do inteiro e dividir por 4. Ao pegar o valor do inteiro e dividir por 4, vocês irão identificar, né, quanto que vale cada pedacinho desse aí. Então, quanto que vale na primeira tesoura, quanto que vale na segunda tesoura e quanto que vale na terceira tesoura. Então, façam essa divisão, respondam aí, coloca o resultado, escreva as medidas em centímetros à esquerda da tesoura. Dá um pause no vídeo e volta para a correção. Prontinho? Já fizeram? Responderam também a letra B, a letra C e a letra D? Se não, pause novamente o vídeo, façam, que a tia Andresa já volta para poder corrigir. A primeira tesoura, quarto ano, ela tem 25 centímetros. Por quê? Porque eu peguei 100, dividi por 4 e eu descobri que cada parte da minha fita, cada parte desse meu 1 metro, tem 25 centímetros. Então, se na primeira parte eu tenho 25, na segunda eu vou ter mais 25. Então, eu vou ter um total de 50 centímetros. Depois eu vou ter mais 25. Então, eu vou ter um total de 75 centímetros. Ok? Cada pedacinho desse, então, vale 25 centímetros. Equivale a 25 centímetros, porque o meu inteiro era 1 metro. 1 metro tem 100 centímetros, então eu dividi ele em uma parte, em 2 partes, em 3 partes, em 4 partes. Essa primeira parte equivale a 25 centímetros. Se eu juntar mais 25 centímetros, eu vou ter 50 centímetros. Se eu juntar mais 25 centímetros, eu vou ter 75 centímetros. E se eu juntar mais 25 centímetros, eu vou ter 100 centímetros. Eu vou ter 1 metro, ok?
Qual é a cor da tesoura que está cortando a fita ao meio? Então, o que é ao meio? Ao meio é a metade. A metade, nós utilizamos a divisão por 2. Então, se eu pegar o equivalente a um inteiro, que são 100 centímetros, e dividir pela metade, a tesoura que está indicando a metade é a tesoura vermelha. Então, vamos lá. Quantos centímetros há em 1/4 da fita? Vocês se lembram que o número que está em cima é a parte que é tomada, é a parte que nós pegamos, é a parte que nós consideramos. Então, está pedindo para nós considerarmos apenas uma parte desse inteiro. Se nós dividimos por 4, porque a fração está dizendo 1/4, como é 1/4, significa o quê? Que eu tinha um inteiro e dividi em 4 partes iguais. Então, quando eu tomo uma parte, eu estou tomando o primeiro resultado dessa divisão. Então, eu estou tomando 25 centímetros. Então, em cada um quarto da fita, há 25 centímetros. E quantos cortes foram feitos para repartir a fita em 4 partes iguais? Bom, a resposta já está aí, né? Para repartir em 4 partes iguais, eu vou olhar a quantidade de tesouras. Então, eu tenho 3 tesouras. Então, foram feitos 3 cortes. Então, com esses 3 cortes, nós conseguimos dividir esse nosso inteiro em 4 partes, ok? Vamos para o próximo exercício. Em uma leiteria fabrica... Gente, leiteria é uma fábrica de manteiga e de leite, de queijo, tá? Ela fabrica manteiga em embalagens de 3 tamanhos diferentes. Então, nós temos 3 embalagens aí de manteiga. 3 embalagens de manteiga. Vamos olhar para a primeira. Essa primeira, nós podemos ver que ela está o quê? Inteira, né? Ela está grande. A outra está menorzinha. Olha só, ela tem só um pedacinho do tamanho da primeira. A terceira, a gente já vê que de comprimento ela tem o mesmo tamanho, mas de altura ela não tem. Então, já dá para identificar que essa caixa aí foi repartida ao quê? Foi repartida ao meio. Então, todas as vezes que vocês precisarem de fazer um exercício como esse de associação, façam primeiro essa leitura. Observem primeiro as imagens, observem primeiro as informações que vocês já conhecem e aí vocês vão indo por eliminação. Aqui o que vocês precisam fazer? Vocês precisam identificar qual é a caixa que tem 1 quilograma, ou seja, que tem um inteiro de quilo. Qual é a caixa que tem a metade de 1 quilograma? Qual é a representação da fração da metade? 1/2, né? 1/2. E qual dessas caixas representa 1/4? 1/4 do inteiro. Então, fica fácil nós fazermos por eliminação. Então, o inteiro é aquela que a gente já percebeu que é a grandona, né? Então, nós temos aí essa grandona. Então, essa grandona é quem? Vocês respondem aí, depois vamos confirmar. Essa pequenininha, ela foi dividida, né? Esse inteiro foi dividido. Será que esse inteiro aí, essa pequenininha, representa 2 partes desse inteiro? Ou ela representa 4 partes desse inteiro? Já a próxima figura, né? Que a gente pode já deduzir que ela é o quê? Ela é a metade, tá? Então, escrevam aí quais que vocês acham que é cada... a quantidade, os tamanhos, né? Que cada caixa dessa representa em fração, tá? Pronto, já escreveram? Então, vamos fazer a nossa correção. Então, essa caixa grande, gente, já dá para identificar, né? Ela é a maior de todas. Se ela é a maior de todas, ela tem 1 quilo. Então, ela é o
inteiro, tá? Essa partezinha menor aí, se vocês perceberem, ela é a metade da que está do lado dela, do lado direito dela. Então, eu já vou deduzir o quê? Ah, ela é a menor de todas. Então, esse inteiro foi repartido em 4, né? Porque imagina, eu tenho uma caixa. Se eu reparto ela ao meio, ela fica assim, não é? Eu tenho uma caixa. Vou repartir ela ao meio, ela vai ficar assim. Mas se eu repartir em 4 partes, como nós fizemos lá na fita, as partes vão ser menores. Então, essa fração que representa a caixa é 1/4. Então, aqui sobrou é a de 1/2, tá bom? Da metade, ou meio quilograma. Nós lemos dessas formas. A número 3 fala bem assim, ó, que a Ana ela fez 1 litro de limonada e repartiu igualmente em 2 jarras. Hoje, ela fez 1 litro de refresco de maracujá e repartiu igualmente em copos de 250 ml. Então, complete corretamente estas frases usando as frações. Então, vamos lá. Qual é a fração que representa metade? A tia Andresa já explicou. A metade significa que eu tenho 1 inteiro, que nesse caso aí é uma jarra com 1 litro de suco, e dividir por 2. Então, se a minha fração já está dizendo que é a metade, e a fração que indica a quantidade de partes que foi dividida, né, em 2, então eu falo que o denominador tem que ser o número 2. Então, eu ponho lá o tracinho, né, de divisão e coloco o denominador com o número 2, porque significa que essa jarra foi dividida igualmente em 2 jarras. Então, como que fica essa fração, 4º ano? Escrevam aí. E depois, na letra B, a capacidade de cada copo é igual a... Lá em cima está falando, ó, cada copo tem 250 ml. Então, se eu pegar 250 e juntar com mais 250, eu vou ter 500 ml. Se eu juntar mais 250, eu vou ter 750 ml. Se eu juntar mais 250 ml, eu vou ter 1000 ml. Então, ela pegou essa jarra com 1 litro e fez assim, ó. Colocou 250 ml em uma parte, pegou mais 250 ml, colocou em outra parte, mais 250 em outra parte e mais 250 em outra parte. Então, quantas partes, né, em quantos copos, vamos dizer assim, ela conseguiu encher? Ah, ela conseguiu encher 4 copos. Então, significa que o meu inteiro, que era 1 litro de água, suco, foi dividido em 4 partes. Então, como nós escrevemos essa fração? Escrevam aí e voltem que a tia Andresa vai corrigir. Vamos lá? Então, gente, a letra A, meio litro, eu faço a fração 1/2. E 1/4, eu faço a fração 1/4, tá bom? Vamos para o próximo exercício. Leia o rótulo da garrafa de suco concentrado de manga e marque V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas. Depois, o que vocês têm que fazer? Reescrever as falsas, tornando-as verdadeiras aí na frente da própria frase, ok? Então, vamos lá, primeira questão. A garrafa contém 1 litro de suco de manga? Vamos lá ver. Junte 1.500 ml de água ao conteúdo desta garrafa para fazer um delicioso suco de manga. 1.500 ml é maior do que 1.000. 1 litro tem 1.000 ml. Será que essa questão é verdadeira ou falsa? Marque aí, V ou F.
Parabéns se você marcou F. Por que quarto ano? Porque 1 litro, 1 inteiro, tem 1.000 ml. A nossa jarra aí tem 1.500 ml. Ou seja, ela tem um inteiro e mais a metade de outro, tá? Então, vamos entender o seguinte. 1.500 ml é mais do que 1.000 ml. Então, 1.000 ml é a quantidade de 1 litro. Essa jarra tem mais de 1 litro, então é falsa. Próxima. 1.500 ml de água é mais do que 1 litro de água? Acabei de dizer, né, gente? É mais que 1 litro. Por quê? Porque 1 litro tem 1.000 ml. Então, 1.500 tem mais 500, tem a mais 500 ml. Então, tem mais meia jarra de suco. Então, essa resposta é verdadeira. Próxima. 1.500 ml de água é igual a 1,5 litro de água? Também acabei de responder essa questão. 1.500 ml de água. Então, vamos lá. De 1.500, eu tiro 1.000 e eu vou ter 1 inteiro. Então, eu vou ter 1 litro. Sobra quanto, gente? Sobram 500 ml. Se sobram 500 ml, então eu digo que eu tenho 1,5 litro de água no total, ok? Então, para essa questão, nós vamos marcar a letra V. Por quê? Porque falar 1.500 ml de água é a mesma coisa que eu falar 1,5 litro. Para obter 1.500 ml de água, podemos encher 3 vezes a jarra de meio litro de água? Vamos pensar. Pensem comigo agora. Uma jarra com 1.500 ml significa que ela tem um inteiro, que são 1.000 mililitros, e mais 500 mililitros, ok? Então, meio litro significa que nós temos 500 ml. Então, nós temos que fazer o que aí, gente? Multiplicar 500 por 3. Quando nós multiplicamos 500 por 3, será que nós vamos ter 1.500? Vamos lá, então. 500 ml mais 500 ml, eu formo 1 litro. Mais 500 ml, eu formo 1.500 ml, ou seja, eu formo 1,5 litro. Então, para obter 1.500 ml, podemos encher 3 vezes uma jarra de meio litro? Podemos. Aqui eu tenho meio litro, aqui eu tenho meio litro e aqui eu tenho meio litro. Então, essa resposta também é verdadeira. Seguindo a receita do rótulo, obteremos 3 litros de refresco? Gente, essa tá muito fácil. Olha o que fala o rótulo. Junte 1.500 ml de água. Se eu seguir a receita, eu vou ter 3 litros? Claro que não, né? Eu vou ter quantos litros, gente? Eu vou ter 1,5 litro. Então, essa resposta está errada. O que nós temos que fazer agora, quarto ano? Corrigirmos as que estão erradas, corrigimos as falsas. Então, a primeira e a última são falsas. A garrafa contém 1 litro de suco de manga? Não. A garrafa contém meio litro de suco, ok? Então, a garrafa contém meio litro de suco. E a próxima? Seguindo a receita do rótulo, obteremos 3 litros de refresco? Também não. Seguindo a receita do rótulo, teremos 2 litros de suco. Gente, eu vou verificar essa correção aqui. Não, está correto, tá? Está correto. É só vocês observarem o quê? Suco concentrado de manga.
é porque a embalagem aí está falando para a gente, junte 1.500 ml de água, mas só que nós temos a polpa, e a polpa tem o quê? A polpa tem meio litro. Então, quando nós juntamos a quantidade de ml da polpa com a quantidade de ml de água, nós teremos então 1.500 mais 500, que vai dar um total de 2.000. 2.000 significa que nós temos 2 litros de água. E aí, então, perdão, nós conseguimos formar 2 litros de suco, tá? Talvez fique um pouco confuso, eu vou explicar novamente. Para a gente fazer o suco, a gente precisa misturar 1.500 ml a uma quantidade que nós já temos de polpa. A quantidade que nós temos do suco concentrado, tá? São de 500 ml. Nós temos 500 ml de suco concentrado. Então, eu preciso juntar esses 500 ml a 1,5 litro. Então, quando eu junto esses 500 ml a 1,5 litro, eu formo 2 litros de suco, ok? Próximo exercício. Pense nos valores das cédulas e moedas do nosso dinheiro e escreva 2 frases usando a fração 1/2 e 2 frases usando a fração 1/4. Olha, eu, tia Andresa, trouxe a sugestão de uma frase usando 1/2 e uma frase usando 1/4. Só para abrir a mente de vocês, para vocês terem uma ideia do que é para fazer aqui. Então, vamos lá. O que eu pensei? Eu pensei o seguinte, R$5 é 1/2 de R$10. Por quê? Porque eu tenho R$10. Eu pegar a metade, eu fico com 5. Então, R$5 é 1/2 de R$10. E se eu pegar R$20, R$5 vai ser 1/4. Por quê? Porque eu peguei 10, peguei 20. Então, desses R$20, eu tenho 4 partes de 5. Então, eu tenho 5, 10, 15, 20. Então, R$5 é 1/4 de R$20. Vocês podem fazer de várias formas. Vocês podem fazer R$50 é a metade de R$100. Vocês podem fazer R$10 é a metade de R$20. Vocês podem fazer R$35 é a metade de R$70. E vocês podem fazer com 1/4 também. Só pegar lá, R$10 é 1/4 de R$40. R$20 é 1/4 de R$80. Então, gente, quando nós fazemos esses valores em dinheiro, o que nós temos que pensar? Pensar primeiramente que o numerador é o número 2 de uma fração e depois o numerador é o número 4 da outra fração. Então, eu vou pegar um valor em dinheiro que eu quero e vou dividir esse valor por 2. Depois, vou pegar outro valor em dinheiro que eu quero e vou dividir esse valor por 4. E aí, eu vou tomar uma parte. Então, uma parte de R$20 da fração de 1/4 são R$5. Próxima. Escreva abaixo a fração de cada retângulo que está pintado. Então, vamos lá. Tia Andresa falou que para escrevermos uma fração, nós vamos olhar a quantidade, né, em que o inteiro foi dividido e a quantidade, perdão, que caiu aqui, e a quantidade das partes que foram tomadas. Gente, só de olhar para essas figuras, eu já consigo identificar o quê? O que nós estamos estudando agora em fração? Estamos estudando o quê? A metade. Então, se nós olharmos para essa figura A, ela está totalmente pintada?
ela está só com 3 partes pintadas? Não, ela foi dividida em 8 partes iguais. Dessas 8, 4 foram pintadas, ou seja, qual é a metade de 8? Ah, tia Andresa, a metade de 8 é 4. Então, isso significa que nessa figura aí, que nesse retângulo, foi foi considerado a metade. Então, qual é a fração que representa a metade? Aí vocês vão olhar para a letra B e também para a letra C e vão escrever quais são as frações, ok? Já fizeram? Vou corrigir então. Letra A, eu tenho 1/2. Letra B, também tenho 1/2. E letra C, também tenho 1/2. Lá na nossa live, a tia Andresa até, inclusive, mostrou um exemplo bem parecido com esse, tá? Mas, tia Andresa, tá errado eu colocar 4/8? Não, não está errado colocar 4/8, tá? Por quê? Porque isso se chama frações, são equivalentes. Então, 1/2 dessa fração, a metade, né? A metade dessa figura é equivalente também à fração de 4/8. Mas isso de equivalência, multiplicação, é soma das frações, vocês vão aprender futuramente. Primeiro, agora, o básico, tá? Então, se você colocou 4/8, não tá errado, tá bom? Mas aqui nós estamos estudando o meio, então cada parte pintada dessa fração equivale a dessas figuras equivale a 1/2. Na letra D, você escreveu a fração do retângulo em todos os itens, certo? Certo. Dá para pintar agora de outra forma? Claro que dá. Eu trouxe um exemplo e você em casa fará o seu. Olha o que eu fiz. Ah, só troquei de lugar. A parte tomada lá na letra A era a parte de cima, agora eu tomei a parte de baixo, eu considerei a parte de baixo. Então, cada aluno agora fará a pintura, né, tomando a metade dessa figura. Gente, não se esqueça, não pode passar de 4 quadradinhos. A metade de 8 é igual a 4. Então, vocês precisam pintar de forma diferente aí, há várias formas de vocês pintarem. Vocês podem pintar de formas diferentes aí, 4 partes. E aí, do lado, como vocês não tem como comparar com o do coleguinha, pode comparar com o da tia Andresa, tá bom? Próximo exercício. Pinte 1/4 de cada uma das figuras. Gente, esse exercício aqui é o mais fácil de todos. Já dá para identificar o quê? Que todas as figuras foram divididas em 4 partes iguais. Só que uma dessas partes, elas foram tomadas, certo? 1/4. Então, todas elas foram divididas em 4. Qual é a parte que eu pinto? Quantas partes eu vou pintar? 2? 3? 4? Nananina, não. Qual é o número que está lá no numerador? Ah, tia Andresa, é o número 1. Então, o que significa que apenas uma parte dessa figura foi tomada. Então, eu vou pintar apenas uma parte de cada uma dessas figuras. Então, vocês podem pintar aí, tá bom? Podem ir pintando, que eu vou explicar a número 8 e aí depois eu volto para corrigir, tá? Então, vamos lá. Flávia comprou uma barra de chocolate e vai comer 1/4 dela a cada dia. Quantos dias ela vai levar para comer a barra toda? Gente, também está fácil. Precisamos só identificar o quê? Em quantos dias ela vai comer essa barra de chocolate? Ah, ela dividiu a barra de chocolate dela em quantas partes? Primeiro, nós vamos olhar para a fração. Ela dividiu de acordo com o número que está no denominador. O número que está no denominador é o número
4. O que que significa isso? Significa que ela vai pegar a barra de chocolate dela, vai comer um pedaço hoje, vai comer o outro pedaço amanhã, vai comer o outro pedaço depois de amanhã e vai comer o outro pedaço depois de amanhã. Então, em quantos dias, então, ela vai comer essa barra de chocolate toda? Em 4 dias. Então, pintem aí as frações, tá? Tia Andresa já vai, ou melhor, deem uma pausa aí, respondam as questões. Tia Andresa já vai corrigir, tá? Já fizeram a correção, meus príncipes e minhas princesas, os amores da minha vida, os amores da vida agora de todos nós, né? Que agora nós somos um só quarto ano, não há mais quarto ano A, não há mais quarto ano B, não há mais quarto ano C, somos todos um quarto ano, né? Então são todos os amores da vida de Tia Andresa. Já conseguiram? Pintaram? Responderam? Então vamos corrigir para ver se está correto. Então aqui eu pinto uma parte, aqui eu pinto outra parte, aqui eu pinto outra parte e aqui eu pinto outra parte. Tia Andresa, eu não pintei igual a senhora pintou. Ah, eu pintei a parte da direita. Ah, eu pintei a parte de cima. Ah, eu pintei a parte de baixo. Não tem problema. Só não pode pintar mais de um, porque a minha fração é 1/4. O que significa que eu tomei uma parte de 4 partes, ok? E aí, então, tia Andresa já tinha respondido, né? Flávia levará 4 dias para comer a barra de chocolate. Bom, vamos para o próximo exercício, então. Gente, olha a Tereza. O que eu faço com a Tereza, gente? Olha essa menina. Que coisa! A mãe dela falou bem assim, Tereza, dê metade dessa barra de chocolate para o José. Metade. Tá aparecendo até aqui em casa, né, com os meus filhos. Mas olha só o que ela fez. Ela pensou bem, pensou e olha lá a quantidade de chocolates que ela deu para o José. Será que a Tereza deu a metade, gente? Vamos olhar? Será que só olhando o tamanho da barra de chocolate a gente consegue identificar se a Tereza deu ou não deu a metade? Vamos ver. Essa barra de chocolate, se vocês forem analisá-la, ela tem lá, ó, 2, 4, 6, 8, 10 tabletezinhos. Ela está dividida em 10 tabletes. Quantos tabletes a Tereza malvada deu para o irmãozinho dela? Olha lá quantos tabletezinhos ela deu. 1, 2, 3, 4. Gente, a metade de 10 é 4? Não, né? A metade de 10 são 5. Então, ela não deu a metade. Isso significa que a primeira opção está errada. Ela não deu a metade para o José. A última, ela deu mais da metade para o José? Não, ela também não deu mais da metade. Então, a Tereza, ela ficou com mais de meia barra. Olha que Tereza esperta, gente. Pegou lá a barrinha de chocolate e falou, não vou dar tudo para ele não, vou dar metade não. Foi lá, deu 4 partes para ele e ficou com 6 partes para ela. Bom? Próximo exercício. Como será que fica a fração se a gente repartir algo em 3 partes iguais e considerar uma delas? Antes de fazermos, vamos ler o texto que está aí embaixo. Olha o que ele diz. Quando repartimos algo em 3 partes iguais e consideramos uma delas, escrevemos a fração 1/3, 1/3, e lemos 1/3. Do mesmo modo, se a divisão for em 5 partes iguais, olha, gente, a palavrinha mágica aí, partes iguais,
escrevemos 1 sobre 5, ou seja, 1/5. Então, se nós repartirmos 5 partes iguais e considerarmos uma delas, como que fica a frase? Fica exatamente igual a essa que nós lemos. Quando repartimos algo em 5 partes iguais e consideramos uma delas, escrevemos 1 sobre 5 e lemos 1/5, ok? Dá uma pausa aí no vídeo para você fazer a correção dessa atividade. Feita a correção? Ok, então vamos lá. Eu adoro essas atividades de pintar, gente. Vamos lá. Em cada item, pinte a fração indicada. Então, primeiro item, eu vou pintar 1/5, ou seja, a minha pizza está dividida em 5 partes e dessas 5 partes eu vou tomar apenas uma, eu vou considerar uma parte. Então, quantas dessas partes eu tenho que pintar? Tia Andresa, eu tenho que pintar apenas uma. Por quê? Porque eu tenho 1 no numerador, o que significa que eu tomei apenas uma parte, eu considerei apenas uma parte, ok? E aí vocês farão assim com a letra B, com a letra C, com a letra D, com a letra E, com a letra F, a G e H. Só que tem uma fração aí que vocês vão precisar de bastante atenção. Bastante mesmo, tá? Por quê? Porque vocês vão ter que se lembrar de algo que eu falei lá na live e vocês vão ter que se lembrar de um outro exercício que nós fizemos aqui na nossa apostila. Vamos ver se vocês irão se lembrar. Então, dá uma pausa aí no vídeo e volta rapidinho para fazer a correção. Pronto, meus amores? Fizeram? Espero que todos tenham acertado. Então, vamos ver a resposta. Olha lá. Uma parte de 1/5, então eu vou pintar uma parte só. 1/3 de balas, eu vou pintar uma bala só. 1/4 de balas, eu vou pintar uma balinha só. 1/2 de 2 pirulitos, né? Eu vou pintar um pirulito só. Mas, gente, olha a letra B. Olha a letra B. Quantas balas nós temos aí? 4. Não temos 4? Qual é a metade de 4, gente? 2. Então, eu tenho que pintar quantas balinhas? Tia Andresa, eu tenho que pintar 2 balinhas, porque a metade de 4 igual a 2. Tia Andresa falou isso lá na live, nós fizemos um exercício agora há pouco, não foi? Lá nos retângulos, que nós tínhamos 8, a figura foi dividida em 8 partes e nós tomamos 4, ou seja, tomamos a metade. Aqui é a mesma coisa, nós temos 4 balas e tomamos 2, então nós tomamos a metade. 1/3, vou pintar um triângulo, 1/5 vou pintar mais uma balinha e 1/4 eu vou pintar uma balinha, ok? Próxima atividade, já encerrando, né, as nossas atividades da apostila, nós vamos falar sobre a fração das horas, tá? Fração das horas. E aí eu quero saber, em meia hora, que representa a fração 1/2, tem quantos minutos? E 1/3 de hora, tem quantos minutos? Em 1/4 de hora, tem quantos minutos? Em 1/5 de hora, tem quantos minutos? No quarto ano, para saber, tia Andresa vai novamente explicar sobre o denominador, tá? Para saber quantos minutos eu tenho em meia hora ou em 1/2 de hora, eu tenho que olhar lá qual é o meu denominador. Qual é o número que está no denominador? É o número 2. 1/2 de hora tem 60 minutos. Então, eu vou pegar 60 e vou dividir pela metade.
metade, vou dividir por 2. Então, eu pego 60 e divido por 2. Faça essa divisão aí. Dá uma pausa no vídeo se preciso, ou se não precisar, se você já souber qual é o resultado de 60 dividido por 2, escreva aí. Mas se não souber, pode dar uma pausa no vídeo. Pronto, 60 dividido por 2 vai ser igual a 30. Ok, achei o resultado de 1/2 de hora, da metade de hora. Agora eu quero saber 1/3 de hora. Qual é o número que está no meu denominador, na letra B? É o número 3. Então, eu tenho que pegar o inteiro, que são 60 minutos, e dividir por 3. Quando vocês fazem essa divisão, vocês vão achar um resultado. Então, esse resultado significa que é o resultado de 1/3 de hora, tá? Então, vamos lá. Façam essa divisão. 60 dividido por 3 e depois voltem para saber se vocês acertaram. Pronto, fizeram. Então, 60 dividido por 3 igual a 20. 20, 40, 60. Essa também estava fácil. Letra C. Eu vou olhar para o denominador desta fração. O denominador dessa fração é o número 4. Então, eu vou pegar o inteiro de 1 hora. O inteiro são 60 minutos. E vou dividir pelo número que está no denominador. O número que está no denominador é o número 4. Então, eu vou dividir 60 por 4. Façam também essa divisão. 60 dividido por 4. Dá uma pausa e volta para ver se você acertou. Ok, 60 dividido por 4 igual a 15, tá? 60 dividido por 4 igual a 15. Então, 1/4 de hora equivale a 15 minutos. Próxima, letra D, eu vou olhar novamente para o denominador, que é o número que fica embaixo, e vou identificar em quantas partes a minha hora foi dividida. A minha hora foi dividida em 5 partes. Eu quero saber quanto que vale uma parte dessas 5. Então, uma parte dessas 5 é o resultado da minha divisão. Então, o que vocês farão? 60 dividido por 5. Façam a divisão e voltem para a correção. Muito bem, 60 dividido por 5 igual a 12. Então, quanto que é em minutos? Quantos minutos há em meia hora? Em meia hora, há 30 minutos. Em 1/3 de hora, 20 minutos. Em 1/4 de hora, 15 minutos. Em 1/5 de hora, 12 minutos. Se eu falasse assim, quarto ano, quantos minutos há em 2/3 de hora? Quantos minutos tem? Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que multiplicar o resultado da divisão por 3 pelo numerador. O numerador, no caso, seria o número 2. Então, eu multiplicaria... Perdão, caiu aqui de novo. Eu multiplicaria o número 20 por 2, o que significa que nós teríamos 40 minutos em 2/3 de horas. Isso vocês também aprenderão um pouquinho mais na frente. Mas o que eu já quero adiantar para vocês? Que se o denominador mudar, eu vou multiplicar o resultado se o numerador mudar, isso aí, se o numerador mudar, nós multiplicamos o resultado da divisão de acordo com o número que está lá no numerador, tá? Então, esse exercício, as respostas estão aí. 30 minutos, 20 minutos, 15 minutos, 12 minutos. Próximo exercício. Se repartirmos um
um litro de água em copos de 200 ml, quantos copos usaremos? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que saber é que 1 litro de água tem 1000 ml. Não posso esquecer isso, são sempre 1000 ml. Então, em 1 litro eu tenho 1000 ml. Então, o que nós vamos fazer aqui? Em um copo eu tenho 200, em mais um copo eu vou ter 200, em mais um copo eu vou ter 200, em outro copo eu vou ter 200 e no outro eu vou ter 200. Então, quando eu somo tudo isso daí, eu vou ter 1000 ml. Vou ter 1000 ml. Então, 200 ml é uma parte do meu inteiro, mais 200 ml é outra parte do meu inteiro. Os outros 200 ml é outra parte do meu inteiro. Os outros 200 também mais uma parte do meu inteiro e os outros 200 mais uma parte do meu inteiro. Então, eu peguei 1000 ml e dividi por quanto? Eu preciso identificar quantas vezes o 200 aparece, para que eu possa responder qual é a fração do litro que cada copo representa. Então, olhem, prestem bastante atenção e escreva qual é a fração que cada parte dos 200 ml, a que fração do litro cada copo representa, cada copo de 200 ml representa. Então, vamos lá. Prestem bastante atenção e escrevam aí. Então, fazendo a correção agora, se um copo eu tenho 200, no outro copo eu tenho mais 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 200. Então, significa que eu dividi em 5 partes. E cada 200 equivale a uma parte do inteiro. Então, a minha fração representa 1/5 do litro. Cada copo de água representa 1/5 do litro. A mesma coisa com esse bolo, gente. Olha esse bolo aí. Ele foi repartido em quantas partes? Estão sendo tomadas quantas partes? Ah, foi repartido em, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o 5 é o meu denominador. Então, o que vocês têm que fazer? Fazer um tracinho. Primeira coisa é fazer um tracinho que foi dividido. Foi dividido em quantas partes, Andresa? Ah, em 5 partes. Olha aí para o bolo. 5 partes. Quantas partes eu estou retirando? Eu estou tomando. Estou retirando, estou tomando uma parte. Significa, então, que a minha que a minha fração também é 1/5 do bolo está sendo retirado. Gente, olha, primeiramente eu quero pedir perdão para vocês. Tia Andresa, hoje, já há alguns dias, eu estou sentindo a minha garganta arranhando muito. Estou com uma dificuldade para falar, às vezes a voz falha. Ó, tá vendo? Acabou de falhar. Tem que ficar molhando a minha garganta direto. Então, perdão se eu não consegui transmitir da forma que eu gostaria de transmitir esse conteúdo para vocês. Mas nós teremos uma oportunidade amanhã de estarmos juntos na nossa live, que nós também iremos falar sobre fração. Então, qualquer dúvida que vocês tenham aí destas atividades de hoje, ou sobre fração, vocês, por favor, anotem que amanhã na nossa live a gente tira, tá bom? Então, ó, um grande beijo, fiquem todos com Deus e perdoe-te, Andresa, tá? Porque realmente hoje esses dias está sendo um pouco complicado, mas a gente está aqui porque a gente sabe que vocês também precisam de nós, tá? Fiquem todos com Deus e até amanhã.